Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. Hoje eu estou aqui com o Edinho, que vocês já conhecem do nosso Rap Confra, e ele está aqui para dar uma entrevista para a gente. Dessa vez ele vai contar a história da vida dele, porque nós lemos na nossa confraria esse livro, O Que Resta de Nós, da Virginia Grimaldi. E o livro conta a história de uma família que foi unida pelo coração. 3 desconhecidos acabam morando juntos devido a uma circunstância e acabam formando uma família muito querida do coração. Como ele tem uma história parecida, nada melhor do que a gente conhecer um pouquinho mais do Edinho, né? Seja muito bem-vindo. E aqui estou com a minha amiga Rô, novamente. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder expressar aqui a história que vai trazer alguma coisa de bom aí para todos os espectadores, né? Bom, gente, primeira coisa, eu gostaria de abrir essa entrevista, se assim podemos dizer, com a palavra amor, né? Por que a palavra amor? Porque é através dela que a gente conseguiu trazer muitas coisas boas, seja em torno da gente, seja a porta que se abriu para que eu fosse acolhido nessa família que agora eu vou contar para vocês, né? Por volta dos 17 anos, eu tive uma situação um pouco desconfortável dentro da minha família, porque eu tinha que escolher algumas coisas, né? E dentro de escolher, eu precisaria entender se eu iria para o interior ou se eu ficaria em São Paulo. E eu persisti em ficar em São Paulo porque eu entendia que seria uma coisa melhor para mim. Mas até então, como ficar em São Paulo se você não tem grana, se você não tem nenhum tipo de recurso, né? E me aventurei. Bom, sua família é de São Paulo? Minha família é de São Paulo, Bom, dito isso, o que aconteceu? Eu consegui um lugar, aluguei um lugar, me ajudaram a alugar um quarto e tal, fui morar nesse quarto, mas logo em seguida eu fiquei desempregado. Em seguida não, perdão, um tempo depois eu fiquei desempregado e todos os recursos pouco que se tinha, se acabou. Então eu falei, e agora? O que eu faço? E aí que entra o amor, né? Então a gente começou a conhecer, aliás, eu já conhecia o Roger, a família dele, e o Roger, como é um amigo de várias datas, e ele falou assim, pô Edinho, por que você não vem morar em casa? Aí eu falei, cara, mas eu vou entrar na sua casa assim do nada, né? Eu conhecia o tio Zé, o pai dele, a dona Eugênia, a irmã, a Anne, mas eu não tinha muita vínculo assim, de amor ao ponto de morar entrar na casa, né? E morar numa casa. Intimidade, né? Intimidade, até, né? Acho que essa é a palavra mais correta de se falar, intimidade para entrar e morar numa casa, né? Mas graças a Deus, o pessoal olhou, gostou do gordinho e falou, tá bom, vem pra cá, vamos ver o que a gente faz, nem que seja temporariamente, mas é importante que você se estabeleça para que você, né, não fique largado na rua, né, não se envolva com outras coisas que infelizmente me envolvi. Para quê? Para que você possa galgar aí e se sair bem aí na vida, né? Então o que acontece, gente? Foi através dessa oportunidade que eles me deram, né, de adentrar numa família. Então pensa, vem um estranho, chega numa determinada casa, a Anne e o Roger eram novos, né, como a gente, todos nós, da mesma idade, né, entre seus 18, 19 anos. Então pensa como que não uma família difícil, sem conhecer nada sobre você. Exatamente, como não seria difícil você adentrar numa família que não conhecia, obviamente, muita coisa a respeito da pessoa Edinho, mas que eles acreditavam que, pô, se a gente der oportunidade para alguém, ele vai, ainda que ele não fosse direito, ele vai se endireitar. Era isso que o tio Zé e a dona Eugênia pensava, né? E aqui a gente pode fazer um parênteses. Sim. 2 vezes já você citou algo como, ainda que ele não fosse direito. Você pode falar algo sobre isso? Sim, posso sim. Quando a gente fala algo que ele não fosse Quem era direito, o Edinho antes? Como era a sua base familiar? Por cima, não precisa entrar muito, tá? Lógico. Se expor, sei lá. Na realidade, Fique à assim, vontade. A minha base familiar é uma base, hoje não, graças a Deus, muito boa, mas na oportunidade era uma base um pouco fraca. Por quê? Porque meus pais são semi-analfabetos,
vindo do Nordeste, não tinha muito o apego, né? O apego que eu falo assim, aquela coisa de ficar muito junto como família, né? Então, como nordestinos que são, então, por exemplo, a minha mãe tinha, e tanto a minha mãe quanto o meu pai, tinham os irmãos, mas cada um foi para um lado. E isso, de certa forma, se criou uma cultura familiar. Então, era normal, dentro daquilo, que as pessoas não ficassem próximas. Era mais pela sobrevivência, criar os filhos e pronto, exatamente. Né? O que a gente precisa fazer? Pô, eu preciso dar comida para o meu filho. Quantos irmãos? Somos um total de 4 irmãos, né? 2 homens e 2 mulheres. E então, quando eu cito essa informação de que talvez não fosse tão correto ou alguma coisa do gênero. Estruturado, talvez. Estruturado, né? Exatamente isso, estruturado, né? Então, a primeira impressão que dá para quem quer que veja é falar, poxa vida, o histórico do Edinho, aos 9 anos, teve acesso à primeira droga, né? Bebia. Então, tinha uma série de, digamos, de variáveis que poderia comprometer você ser recebido numa determinada casa. Né? Mas o que era importante? Eles sabiam, pelo menos, que a retidão sempre se fazia presente. Né? Eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive e nem precisei de me apossar de algo de alguém. Né? A única coisa que eu pego dos outros é o amor. Isso eu pego e eu quero muito, entendeu? Então, esse era o entrave. Então, é isso que me preocupava bastante. Como posso eu mostrar para as pessoas quem realmente eu sou, sendo que eu não tenho uma base muito bem estruturada e, obviamente, digamos, uma história agradável, né? Mas tinha o desejo. Muito. Né? Muito. E acho que tinha uma aposta também da família. Sim, sim. Também de acompanhar e te dar a força que foi preciso nesse acolhimento, né? Eu vou te falar uma coisa. A família que a gente construiu naquele tempo que lá fiquei foi muito boa. Ali eu desenvolvi uma série de coisas. Eu desenvolvi compaixão. Eu desenvolvi... Não que eu não tivesse, mas... algo diferente da sua família, exatamente, talvez. Ali me fortaleceu muito. Né? Amizade, né? Foi ali que a gente começou a ter mais amigos, que a gente começou a entender melhor como que a gente pode tratar as pessoas, como que eu posso ser útil para as pessoas, sem a necessidade daquilo que a gente sempre sonhava, que era ter dinheiro, né? Entendeu? Então, aquilo ali, por incrível que pareça, na simplicidade que se faz uma família por amor, a primeira coisa que vem é o amor. De fato, não é o dinheiro, não é a ganância, não é aquela situação de, puxa vida, eu preciso ter um carro, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, né? Então, o que a gente fazia? A gente tinha sonhos, né? Então, a gente tinha muitos sonhos. E aquilo ali, eu falei, poxa vida, cara, então viver é legal, né? Tem coisa muito bacana. E não é olhar para as pessoas e dizer assim, puxa vida, mas é a mesmice. Não, pelo contrário. Quando você começa a ter o vínculo de amizade, ali você começa a entender as coisas e o que é mais importante, você começa a ver que você também pode ser útil para uma série de situações. Né? E aí, com isso, você começa a aprender as coisas. Obviamente que você tem os seus entraves, né? Então, aí voltando um pouquinho, você entra numa família, né? 3 jovens, eu, o Roger e a Anne. A gente vai morar todo mundo junto. Tinha um quarto pra você? Não, imagina, a gente dormiu os 3 no mesmo quarto. Nossa, ixi, imagina a Anne. Pois é. Coitada. 2 homens. Não, e pior de tudo, né? Tudo bem, o irmão, ok, é o irmão. Bom, mas tá vindo um homem dormir no mesmo quarto que eu. Ela era sua amiga já? Não, ela não era minha amiga. Ela te conhecia. Me conhecia através do irmão dela, entendeu? E aí o que acontece? E ela, pelo amor de Deus, com toda a propriedade, né? Eu se eu estivesse no lugar dela, eu também estaria muito desconfortável. Né? Mas por incrível que pareça, a gente conseguiu se relacionar. Né? Obviamente tinha algumas coisas que era engraçado, às vezes tinha um certo desconforto, esse certo desconforto se tornava uma implicância,
Mas por quê? Porque, poxa, gente, pelo amor de Deus, né? Eu tô aqui dentro, vamos pensar no seguinte, eu tô há 17, 18 anos dentro do meu lar, entendeu? Eu já não fico confortável porque eu tenho que dividir o quarto com meu irmão. Agora vem um gordinho dividir o quarto junto comigo. Quem que é esse cara, meu? Entendeu? Eu fiquei pensando até na confiança da família, né? Porque é colocando um homem num Deus quarto de uma mulher. Exatamente. Né? Exatamente, entendeu? Olha a confiança, né? Então, mas isso que foi uma coisa interessante, porque aí você se sente como você tem a base como retidão, caráter. Eu me senti na obrigação de não decepcionar ninguém. Entendeu? Acho que não é nem a obrigação, mas acho que na responsabilidade, né? Claro. A obrigação você faz porque é obrigado. A responsabilidade não, você faz porque lhe é de direito e lhe é cabível fazer as coisas, né? Então o que eu falei assim, ó, enquanto eu estiver morando aqui, vocês podem ficar tranquilo que respeito acima de tudo, né? Embora vocês não, falei pro tio Zé e pra dona Júlia, embora vocês não sejam meus pais, mas eu os respeitarei como meus pais, né? E na hora que vocês derem bronca, baixarei, né, a minha crista para absorver Ouvir, né? e entender o porquê disso, e com o único intuito de eu não decepcioná-los e também eu melhorar, porque a gente sempre precisa, né? A gente vem de uma família desestruturada, quer queira ou não, você está indo para uma família um pouco melhor do que a sua, então você tem que ter um grau de adaptabilidade de se adaptar naquele ambiente e seguir a regra daquele ambiente. E aprender também, e aprender, né? E aprender. E olha, eu aprendi muito, graças a Deus eu aprendi muito. E eu aprendi de tudo ali, eu aprendi o amor, eu aprendi a amizade, eu aprendi o respeito, eu aprendi o empreendedorismo, entendeu? Eu não queria tocar nesse assunto aqui, mas precisa falar porque a gente ali, a dona Eugênia era uma empreendedora nata, né? Ela trabalhava, mas aos finais de semana a gente ia no CEAGESP, comprava flores e a gente ia vender na porta da Coab lá em Carapicuíba. Lá. Olha. E a gente ia nas feiras, entendeu? E aí o que acontece? Ganhava um dinheiro através disso, né? E aí eu aprendi também a como eu posso me sustentar. Né? Porque assim, quando você vai morar na casa de alguém, e aí é uma coisa particular, minha maior preocupação é o que eu dou de trabalho para o outro, seja econômico, seja de pessoal, enfim. Aqui, você não quer ser um peso. Eu não quero ser um peso, eu quero contribuir, entendeu? Então, tanto é que eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que hora for, não precisa pestanejar, precisou de mim, me chama que eu vou a hora que precisar. Você sempre foi assim? Sim, Edinho? graças a Deus eu sempre fui. Você é assim. Já sabe não precisa, a gente precisa fazer isso, porque a vida é uma troca, né, gente? Não por mais que você não queira, mas a vida é uma troca. Então você precisa receber, mas você também precisa doar, você precisa dar, né? Então, o que aconteceu? Através dessa família, a gente começou a ter, então, o relacionamento, ter a amizade, ter o amor e ter o empreendedorismo que eu acabei de falar. E por cima de tudo, né, a gente fez uma grande amizade com uma porrada de gente, né? Tudo do bairro. Tudo do bairro. E o que era legal? Porque ali a gente começou a sonhar juntos, a gente começou a pensar juntos, e a gente teve um grande, não vou citar o nome aqui, mas teve um grande cara que disse assim, o primeiro que subir vai resgatar os outros. Leva todo mundo. E ele leva, ele levou e leva. Então isso é muito interessante, porque naquela época, quando a gente estava todo mundo junto, a gente não tinha, não era o olhar para o outro no que ele poderia proporcionar materialmente. Mas a gente olhava para o outro perguntando assim, o que ele pode me proporcionar e o que eu posso proporcionar para ele emocionalmente, né? Então pensa, plenos anos 80, né? A charrete que perdeu o condutor, que nem dizia Raul Seixas, né? Cara, tudo para dar errado, né? Então você começa a olhar pessoas que ali estavam, obviamente a gente está falando de mim, mas falando de uma forma geral, pessoas que tiveram envolvimento com drogas, pessoas que estiveram, inclusive eu, pessoas que tiveram os pais separados, saíam da rotina deles para poderem ficar com a gente lá. Então, assim, se tornou um núcleo
que a gente brincava, se tornou um núcleo de recuperação, entendeu? Esse quarto de vocês, na verdade, não abrigava só os 3, né? Depois abrigava uma turma inteira de jovens ali. Não morando lá, mas que frequentavam o tempo todo. É assim, ali virou um point. Virou mesmo. Virou um point. Então, assim, o que acontecia? Onde a gente vai? Vamos pra casa da Anne. Da Anne, entendeu? E aí, o que a gente conhecia? Todo mundo entrava naquele quarto, um quarto de, sei lá, 3x2, 2x2. Se olhe lá. Gente, era muito pequeno, cara. Sem brincadeira, era muito pequeno. Mas ele era tão grande no aspecto de amizade, de satisfação de estar entre os amigos, que às vezes você falava, caramba, como a gente consegue fazer tanta coisa aqui dentro, né? E detalhe, a gente escutava rock and roll, a gente escrevia, o Roger era um cara que escrevia pra caramba. Ele fazia poesias, escrevia. Exatamente, entendeu? Pintava. Nossa, o quarto era todo a gente pichava lá, né? Escrevia, então. Eu ia fazer até uma pergunta, mas acho que já também uma resposta, porque nesse livro, o ponto central fala muito da questão da solidão dos 3 personagens. Certo. E aí, eu tô vendo ali que você contou que no quarto com as pessoas e tava, eu acho que talvez não aparecia a solidão. Tinha algum momento nessa passagem, quando você entrou na casa e foi recebido, de momentos que você sentia uma solidão? Sim. De solidão, porque remete à sua casa e toda a sua essência. Sim. Tiveram alguns momentos? Né? Sim, muitos. Até falta ou comparação da família que te tem lá, a família que tem aqui. Não sei, como você se sentia, Você leu meu pensamento. Porque inevitavelmente, isso eu acredito que seja do ser humano, não que seja uma coisa que na época eu olhei e com uma inveja de dizer assim, eles têm uns pais legal pra caramba e eu não tenho, né? Mas gerava conflito, porque quando eu estava sozinho, eu ficava muito triste. Por que eu ficava muito triste? Porque eu falava assim, gente, poxa vida, mas por que todo mundo não pode ser como eles? E detalhe, não é que é uma família perfeita, ninguém ali é perfeito, entendeu? Mas o que acontece? Você sabia que, independente de todos os problemas que ali tinha, se existia uma união, se existia a vontade de todos estarem juntos, né? Então, isso me incomodava. Por que me incomodava no bom sentido, né, gente? Porque eu falava assim, Edinho, o que você faz agora, cara? Entendeu? Você tá sozinho. E se amanhã eles não quiserem mais você? Então vem isso na que cabeça. Marcava essa diferença, até uma insegurança, né? Não, bate uma insegurança. E aí o que eu fazia? Aí era um conflito interno, obviamente. Eu falava, meu Deus do céu, eu preciso... O que eu faço para sair dessa situação? E aí eu corri atrás de mais emprego, e corri atrás de outras coisas, e falava assim para ele, quer que eu vou limpar o quintal? Me fala o que você quer. Você queria ser útil e necessário para não sair de lá. Para não sair de lá. Engraçado, porque por outro lado você podia estar trabalhando, correndo atrás para poder sair logo de lá e tocar sua vida. Mas não, você gostou de ficar naquele núcleo, né? Eu gostei porque ali foi um dos lugares que eu fui... Você se sentiu amado, né? Demais. Acolhido. Até hoje. Até hoje. Entendeu? Então, quando você se sente amado, o lugar se torna o melhor lugar da face da Terra. E aí você... cara, não adianta, né? Que você é apegado, mas você não quer sair dali. Tem um ninho quentinho. Você não tinha um ninho que pudesse me trazer um conforto naquela idade. E aí, obviamente, todos os conflitos, meus pais, teve uma série de coisas, e meus pais quiseram ir para o interior, e a escolha, obviamente, não coloco a culpa nos meus pais, a escolha foi minha, como sempre foi. Mas era difícil para um jovem que passou, que já tinha passado em algumas coisas, você tá naquela situação e o que fazer para sair daquela situação, né? E o que é interessante, né? As portas se abrem conforme aquilo que você... Você não precisa ter fechadura, tá? Você não precisa ter a chave da fechadura, tá? Mas você tem que saber qual que é a porta, entendeu? E eu, graças a Deus, eu sabia que a porta certa era aquela. Então, como que eu fiz? Eu comecei... se a porta certa era aquela, eu não tinha a chave, mas eu tinha que me transformar numa chave para abrir aquela porta. E como você se transforma numa chave? Simples. Olhando o que você faz de bom e de bem para alguém e o que o outro necessita, né? Então, quando eu estava lá e eu fazia todas a força, digamos assim, todo o esforço
melhor dizendo, para me tornar uma chave e abrir aquela porta, eu tentei muitas coisas, né? E acho que as pessoas começaram a olhar e dizer assim, pô, Edinho, pelo menos boa vontade você tem, cara. Entendeu? Então isso fez com que eu pudesse avançar aos poucos. Tanto é que a gente... Você vê que coisa, né? O tio Zé tinha um Opala branco, né? Quem que dirigia o carro do tio Zé? Era o tio Zé ou eu? Mentira. Sério? Então assim, eu me tornei um cara responsável, cara. Era em você que ele confiava a chave do carro. E o filho? Ia junto. Ia junto. Mas ele não dirigia? Não dirigia, quem dirigia era eu. E gerava ciúmes? Não, por incrível que pareça não, cara. O Roger era até folgado, né? Ele gostava. Ele não tava nem aí. Não gerava desconforto. Agora, eu vou falar, obviamente, que eu isso nunca falei pro tio Zé, mas a gente já colocou 15 pessoas dentro do Opala. Eu não sei nada disso. Ela não sabe, imagina se soubesse. Imagina. Né? Entendeu? Então, assim, onde que eu falo, né? Às vezes a gente começa a olhar as coisas e fala assim, poxa vida, né? O cara sai de um lugar, não tinha um histórico bom, não tinha uma estrutura familiar, chega como no bom sentido da palavra, um intruso, vai morar junto no mesmo quarto. Dividir, né? Dividir o quarto com uma menina que é o irmão. E aí esse cara, ele se torna um cara de confiança da família, né? Ao ponto do pai dar a chave na mão do carro para ele dizer assim, fica tranquilo, você é o responsável. E a gente saía, obviamente que se ele soubesse que eu fiz colocar 15 pessoas dentro do quarto, que ele nunca... Né? Mas é aquilo, a gente erra também, né? Hoje eu não faria isso, colocaria 12. Mas enfim... só 12. Então são essas coisas que você começa a olhar e aí a gente volta com aquela situação, faça o bem, né? Tente não, procure o bem. Porque às vezes o bem... Às vezes não. Na maioria das vezes, e sempre na realidade, não é a maioria das vezes, me perdoe, sempre, quando você faz o bem, ele vai voltar para você. Você não sabe quando, mas ele vai voltar. Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa felizarda, eu sou muito sortudo. Tudo que eu passei na minha vida, eu agradeço a Deus, agradeço aos meus amigos, agradeço a todas as pessoas que me contribuíram. Por quê? Porque foi através disso que eu criei a minha casca dura, obviamente, né? Para sobrevivência dentro de um país como o nosso. Alcançar o que, graças a Deus, a gente conseguiu alcançar. Mas o que é o mais importante? É você saber que quando você planta, você colhe. Né? Eu acho que é a única coisa que eu tenho certeza... Duas coisas que eu tenho certeza. O que você planta, colhe, que um dia você vai morrer. As únicas duas coisas. Isso é verdade. Entendeu? Então... essa semeadura que se passou, eu encaro que o meu passado foi uma semeadura, não foi nada diferente disso, porque cada etapa que eu passava, seja com dificuldade, seja com alegria, eu sempre tirei lições aprendidas, né? O Marcelo, para você ter uma ideia, que era o marido da Anne, que infelizmente não está mais entre nós. Na época já era namorado, Na época já era namorado. Detalhe, bem lembrado, já era namorado. Nossa! Olha que doideira, né? Você vê como que são as coisas. Essa turma é antiga. Essa turma é antiga. Mas ele como namorado, deixar a namorada não lá ficava com ciúmes. Não? Você vê? Eu não tinha nenhuma maldade. Sabe por quê? Hoje, juro pra você, hoje que eu fui entender você falando assim, nossa, dormia no mesmo quarto, ele, o Rogério e a Anne. A gente não tinha, cara, a gente não... Nem... Zero de maldade, né? É estranho, né? Falar, porque, pô, com a idade que você tem, você tá com todo, né, os hormônios, né? Mas, assim, a gente tá ouvindo também a sua versão. Não sei se pra Anne, porque eu recebi um primo que foi e gerava desconforto e também era naquela época, porque nós somos mais ou menos da mesma época. Sim. Então, não foi confortável. Não foi, né? Foi bem desconfortável. E a gente, cara, a gente não, graças a Deus, a gente nunca citou nada, zero, cara, zero. A Anne, embora ela não sabia, mas eu a tinha como minha irmã de fato. Né? Hoje a gente, graças a Deus, a gente teve depois que eu saí da casa dela, a gente teve uma discussão feia, a gente ficou sem se falar um bom tempo, né? E eu entendi, falei, meu Deus, mas o que eu fiz, cara? Eu joguei toda a culpa, toda a responsabilidade, não culpa, mas toda a responsabilidade pra mim, e eu não descobria por que a gente tinha
o que tinha acontecido e afastado, né? E aí teve uma amiga, né, graças a Deus, que nos aproximou. E aí a gente voltou a se falar. E hoje a gente, cara, hoje realmente a gente se trata como irmão de fato, né? E fala, pô, que pena que a gente perdeu tanto tempo assim. Mas, ok, foi uma lição aprendida, né? E então, tem as lembranças, né? Tem as boas lembranças. E é por isso que eu falo que cada hora e cada etapa da tua vida, isso é uma crença minha, a gente precisa analisar e falar assim, o que eu posso fazer para aprender mais através disso? Não é possível que isso aconteceu por acontecer. Isso aconteceu por tem um motivo, eu não sei qual e nem o porquê dele, mas um motivo tem. E aí, se você olhar hoje com toda digamos assim, com toda minuciosamente, vamos chamar assim, você vai ver que, pô, você começa a compreender o desconforto que teve e era natural que se tivesse esse desconforto, mas na época não tinha cabeça para isso. Né? Então, por que eu vou brigar ou falar para ela de alguma coisa, ou ficar de mal com ela, ou ficar chateado com ela, sendo que, pô, é tudo compreensível, né? A gente sabe, pô, você veio de outro lugar, invadiu minha praia aqui, você ainda quer tomar o sol e ainda pegar meu guarda-sol, pô, faz sentido, né? Até ciúme dos pais, né? Te tratando como filho, eu não sei se aconteceu, sou eu pensando aqui. Mas... e até disso eu queria puxar. Porque aí você contou toda a parte boa aí do amor e da amizade. E no livro vai falando todas essas coisas que eles vão conquistando, os 3 personagens. Que é disso mesmo. A solidariedade, a amizade e vários adjetivos aí bons. Mas quais foram os perrengues também? Quais situações que te causaram muito desconforto? O primeiro desconforto é que assim, eu sou tão agradecido. Eu sou um pouco... difícil de falar das coisas ruins. Porque como eu passei bastante apuros na minha vida, eu agradeço tanto a Deus por tanta coisa. Tudo era lindo. Mas tentando fazer um paralelo aqui de uma coisa que não foi muito boa, digamos assim, a primeira situação, né? Você é um intruso no lugar. Então você altamente começa a se cobrar e você começa a ter mania de perseguição. Então, às vezes eu nem sabia se aquilo que eu estava vendo era pra mim, mas eu já pegava e falava, puta, acho que é pra mim. Ou alguém que tá falando. Ou alguém que tá falando. Então, sei lá, de repente a Anne talvez tivesse brigado com o Marcelo. Não tava com uma cara boa, não tava com a cara boa, achava que, putz, a culpa é minha. Sou eu. O que eu faço, entendeu? Então, esse é o primeiro desconforto que teve. Isso não é uma coisa boa. A coisa ruim é que você... E aí, a Anne nunca falou isso pra mim, o Rogério nunca falou isso pra mim, mas claramente existiam algumas situações que nem quando a dona Eugênia pedia pra gente ir na feira, ia 4 horas da manhã a gente acordava, ia comprar no CEAGESP as flores e a gente ia vender nas feiras e na Coab, né? Então o que acontecia? Ali se gerava um certo desconforto, né? Por que chama o Edinho? Por que ele tá indo e ele tá sempre em todos? Por que dá o carro pro Edinho? Entendeu? Não com todas essas palavras, mas aquele... Mas você já se colocava até nisso, né? Porque falou, eu preciso também, né? Exatamente. Atender. E aí o que acontecia? Eles começavam a olhar e aí eu não consigo falar claramente por eles, mas eu e talvez por influência minha, eu percebia que existia alguma coisa que desagradava a eles quando se tinha isso, né? Então, por exemplo, às vezes eu pegava uma laranja para chupar, entendeu? E a Anne brigava comigo porque eu tava chupando a laranja, né? E aí, mas por quê? E eu só vim descobrir isso agora, recentemente. Olha como que são as coisas, por isso que a gente precisa analisar tudo, né? Eu acho que a misofonia que ela tinha na época, ou se tem, né? E o que ela não sabia disso e ela se incomodava com o barulho que eu fazia ao chupar a laranja. Só que nem era pela laranja. Não era pela laranja. Em si, né? Assim, porque tá... Só que o cara que é intruso, o que ele pensa? Puxa vida, cara, eu não acho posso que eu tô nem chupar a laranja. Incomodando. Entendeu? Tô incomodando. Então, o porquê dessa conversa assim da laranja, né? Porque às vezes aquilo que a pessoa está fazendo não é, ou que está emanando, não é exatamente aquilo que você está interpretando. Não diz respeito a você. Não diz respeito, né? Só que como você está sempre essa coisa do incômodo, né? Que eu possa estar incomodando. Eu era um cara altamente incomodado, pensando que eu incomodava alguém.
Preocupado. Preocupado. Então, assim, qualquer coisa que acontecesse, eu assumia que a culpa era minha. Mesmo sem saber o que era. Então, sei lá, chegou a tocar a campainha lá. Putz, eu ia correndo para atender. Olha que loucura isso, agora que veio a cabeça. Eu ia correndo para atender, para falar, pô, eu sou útil, ó, eu tô aqui para atender. Prestando, né, serviço. Tô prestando serviço e tal, tô fazendo alguma coisa de sendo bom, útil, entendeu? né, assim, sendo né, útil. nesse... Então, Rô, o problema maior, eu acho que se teve de incômodo foram esses, né, de repente as coisas que aconteceram, eu interpretar e achar que o culpado era eu, independente do que fosse, né? E aí, por isso que eu falo que é difícil falar das coisas ruins, porque quando você coloca dentro do balaio todo, cara, eu não consigo lembrar das coisas ruins. Eu consigo lembrar das coisas boas. Que bom, né? que bom. Porque, ó, foi lá, por exemplo, aí eu volto com o Marcelo. O Marcelo, eu tava procurando, eu era serralheiro, já fiz um monte de coisa, né? Mas na época eu era serralheiro. E aí, como serralheiro, o Marcelo fala assim, não sei que o Marcelo também, cara, é um barato. Ele falou, pô, Edinho, não, você vai conseguir uma coisa melhor. E ele conseguiu uma ponte para mim, fazer um trabalho dentro do banco. E eu não sabia nada, eu não sabia datilografar. Na época, tá, gente? Tinha silêncio de datilografia. Eu não sabia datilografar, entendeu? E ele abriu e falou, não, cara, vai lá. E ele conseguiu me colocar como prestador de serviço dentro do banco, né? Então, o que acontece? Cara, como que eu vou falar? Onde eu vou achar coisa ruim? Só tem coisa boa, que bom, né? Entendeu? Porque é isso, deixaram marcas importantes aí, óbvio, né? tem que nem... se você fala assim, tá, Edinho, que tinha coisa que era cansativa? Sim, lógico que tinha coisa que era cansativa. Eu trabalhava no banco e aí, inclusive eu e o Marcelo, uma vez, de vez em quando, a gente ficava até virando à noite para trabalhar, para ganhar hora extra, para ter grana também. E aí eu chegava no sábado, de sexta para sábado, tipo 4 horas da manhã, alguma coisa assim do gênero. E, 7 horas da manhã já tinha que rapar fora para ir pra feira, fazer as coisas e tal. Até a Anne ficava falando assim, pô, deixa o cara descansar. Não. E eu falei, não. Eu vou. Eu tenho que ir, entendeu? Porque eu me sentia no dever de fazer isso. Eu tinha que retribuir o tanto que eles me acolheram. Então, perdão ser repetitivo, é difícil falar de coisa ruim, cara. Não, e que bom, né? Dos personagens também falam dessa transformação. Você, ao longo do seu relato, você vai também falando dessa construção sua, de transformação e de muitas conquistas, né? Como pessoa e também financeira, porque foi almejando, conseguiu um emprego. Graças a Deus. Então, só vai ficar mesmo marcas de coisas que te marcaram positivas, né? E é isso. E aí eu acho que o que eu tenho sempre falo, que não é uma questão assim de uma vida de superação e tal, mas é uma vida de vivência, né? De aproveitar a cada momento que aquela vida, na vida, a cada momento que se passa e o que você tira de proveito positivo disso. Porque aí você fala assim, pô, Edinho, mas, cara, você, sei lá, quebrou alguma coisa e tal, que proveito você tira disso? Eu tiro proveito sim, meu. Eu tiro proveito. Se quebrou, cara, eu consertei, eu aprendi alguma coisa, entendeu? Sim. E se eu não conseguir consertar, outro consertou, eu falei, pô, legal, então isso mostra que eu preciso me dedicar mais para eu saber como o outro sabe. Então tudo, o pessoal fala assim para mim, pô, Edinho, você é muito viajandão, muito positivo. Não, cara, é que eu gosto, é muito... Lalalande. Mas eu prefiro ser assim, porque através disso você consegue melhorar você mesmo, não é melhorar o outro, você consegue melhorar você mesmo, entendeu? Isso é muito bom. E como foi que você saiu de lá? Como essa história... É legal, boa. Vamos lá. Findou. Eu saí de lá porque o que acontece? Aí, obviamente, e saí numa boa, zero de um lado, de outro, zero. Graças a Deus, que nem o Marcelo conseguiu o emprego para mim, eu consegui trabalhar, eu consegui me firmar. Você criou uma carreira no banco, né? Criei uma carreira e eu amo esse banco até hoje, o Banco Real, cara, o banco da sua vida. Foi o banco da minha vida. É o banco da sua vida. Entendeu? Então, assim, eu tive grandes oportunidades ali, grandes.
E graças a Deus eu soube aproveitar cada uma delas, entendeu? Sem a necessidade de passar em cima de ninguém, porque eu sempre acreditei nisso, que a gente consegue fazer a coisa sem ter que derrubar ninguém, entendeu? E bonito isso também, né? E consegue, de tá, aproveitar gente? Consegue, cara. Cada oportunidade. Cada oportunidade, né? Tem que aproveitar. Então o que aconteceu? Como eu graças a Deus eu consegui me estabilizar, e aí eu falei assim, poxa vida, né? Aí comecei a namorar com a Andréia, minha atual esposa, enfim. Eu falei, poxa gente, né? Eu acho que agora tá na hora de eu sair, né? Pra quê? Pô, primeiro em agradecimento, porque já não faz mais sentido eu estar ali, né? Eu vou ficar fazendo o quê ali pra quê? Fazia até parte da meta de todos vocês, né? Da Lógico. família que acolheu. Perfeito. E assim que você tiver melhor, é isso que vai alçar voos. Exatamente. E acho que pra você também, né? Exatamente. E foi o que aconteceu. A gaiolinha abriu a porta e eu fui voar, graças a Deus, e voei bem. Não foi problema, né? Não foi problema. A gente sempre se via, eu ia, voltava lá, enfim, exceto quando teve essa discussão que eu comentei com vocês que não foi nem no período que você viveu junto, né? Não foi. É um barato, né? A gente viveu tanto tempo junto e não tinha isso. E aí a gente saiu, aí teve essa situação. Mas enfim, são coisas que acontecem. Aí de novo, a gente tira proveito disso, né? Aprende com tudo, aprende, né? aprende Sempre tem um aprendizado. Então, foi nessa hora que eu saí. Por quê? Porque eu já tinha condições econômicas de me manter. Obviamente, dentro de uma simplicidade, mas tinha condições econômicas de me manter. E eu resolvi, então, ir morar sozinho de novo, né? Morar sozinho dentro quando eu fui morar lá na Coab, cidade de Tiradentes, Jardim Santa Teovina. Vixe, eu lembro. 40 quilômetros. Nunca mais estive lá. 40 quilômetros entre a cidade Santa Teovina e a porta do banco. 40 quilômetros, entendeu? Mas para mim, pouco importava. O importante é que eu estava em um lugar em que era meu, em que eu poderia conviver. E eu falei assim, pô, todo passo, né, toda caminhada, que nem diz aí algumas coisas, toda caminhada começa com o primeiro passo. Então ali foi o meu primeiro passo. E você estava morando sozinho? Eu estava morando sozinho, mas eu trouxe meu irmão para morar junto comigo, né? Tá. Nossa, aí você trouxe o irmão para ajudar o seu irmão ainda. Toninho, exatamente. Meu irmão ele é 6 anos mais velho que eu, entendeu? Então eu trouxe ele para morar junto comigo, porque aí vem de novo aquela situação, né? Poxa, acho que nada mais correto de que você dê oportunidade para alguém. Claro. Porque alguém também um dia te deu oportunidade, né? Eu penso assim, faça por alguém quando você puder. Exatamente. Esse é o agradecimento. E não importa se essa pessoa, pegando o seu gancho, não importa se a pessoa é A, B, se é irmão, o importante é que você fez e faça por coração, entendeu? Tem uma oportunidade, ajude. Exatamente. Essa acho que é o pulo do gato da vida, né? Tem uma oportunidade. E depois você conseguiu formar uma família. Graças a Deus, uma família estruturada. A família dos seus sonhos, olha lá. É a família dos meus sonhos, né? E o que é... Você se inspirou na família? Olha, eu acho que... Em algum momento você lembra assim, putz... Eu acho assim, eu não acontece digo que a mesma inspirar, coisa, mas não? eu digo que continuidade. Por que continuidade? Porque eu tenho uma coisa que é um barato. Desde pequeno, desde criancinha, eu sabia que eu ia ser alguma coisa boa, né? Quer dizer, eu tô tentando, tá, gente? Eu tô em desenvolvimento. Mas eu sempre pensei assim, eu vou ter uma coisa boa, eu vou ser uma coisa boa. E a primeira situação que eu queria, e talvez por ter olhado tantas coisas na periferia, que obviamente, antes de tudo isso, quando eu morava com meus pais e com criança, eu morava no Jardim Bandeirantes, no final do Jardim Bandeirantes, sem luz, sem água, enfim, uma série de coisas que quando eu era criança, né, sei lá, 2, 3 anos de idade, tinha isso. Então, eu olhava algumas coisas e olhava discussões, chute, porrada e bomba, vamos resumir desta forma. Não só em casa, mas na redondeza, a periferia era uma coisa muito chata de se ver essas coisas lá, mas eu via. E aí eu falava assim, não quero isso pra mim. Bem pequeno. Você já projetava. Eu falava assim, não quero isso pra mim. Você já sabia o que você não queria. Exatamente. E aí eu falava assim, o que eu quero? Eu quero ter uma família estruturada, eu quero ter uma pessoa que eu possa amar e que eu possa
ficar com ela e a gente possa ter filhos, aquela coisa de bem romântico, de cuidar, sabe? de construir juntos, de construir juntos, sabe? Galgar e se possível, no final da vida, andar de mãozinha dada na praça, enfim, era isso que eu queria. E eu trabalhei bastante para isso, né? E graças a Deus, Deus me presenteou com uma esposa maravilhosa, que é a Andréa. Te amo, viu, amor? Nossa, E isso me presenteou porque a Andréa também aguentou bastante coisa, né? Porque quando a gente começou a namorar, eu tava nessa situação, eu fumava, eu não tinha dinheiro para cigarro e tal, e ela até comprava cigarro para mim. Então, o que tudo isso quer dizer, né? E eu falava assim, poxa, para eu ser alguém e tudo isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser uma pessoa boa. Eu sempre tive isso na cabeça. Para você ser alguém, a primeira coisa que tem que ser uma pessoa boa. Né? Mas não é boa de dar as coisas, não. É uma boa de coração. Né? Que alguém, quando estiver na rua e te parar e perguntar algo, que você simplesmente escute. Né? que você olhe pro outro, você olhe né? pro outro, você olhe no olho da pessoa, não finja que a pessoa não está ali. Né? Uhum. Então eu tive isso, eu tinha isso como propósito. Então eu falei assim, bom, se eu vou ser uma pessoa boa, eu preciso construir uma família boa. Para eu construir uma família boa, eu tenho que ter um alicerce bom. Então o que eu preciso fazer? Então eu tenho que ser uma pessoa íntegra, eu tenho que ser uma pessoa de retidão, eu tenho que ser uma pessoa honesta, eu tenho que ser uma pessoa que tem valores, uma pessoa que não subtrai nada de ninguém. Entendeu? Porque o que é dele, se o cara chegou lá e ele tá naquele lá, você tá naquela situação, ele teve o merecimento dele. Né? Se você ainda não chegou, se você ainda não tem, cara, calma que uma hora chega. Então eu fiquei alimentando essa situação dentro da minha cabeça, dizendo assim, o resumo da ópera é, eu quero uma família, eu quero ter filhos, eu quero ter um lugar bom para morar, eu quero ter um bom emprego e eu quero ter amizades que durem para sempre. Era isso que eu queria. E eu vim correndo aos anos, ao longo da minha vida, eu vim procurando isso e procuro até hoje isso. Né? Então hoje eu sou um cara realizado, sim, sou um cara realizado. Eu tenho uma família maravilhosa, tenho 2 filhos maravilhosos. Tem que falar que ama eles também. Amo vocês 2, meus filhos. Vocês sabem disso, né? Esses caras não aguentam mais eu falar. Porque de 10 palavras, quando a gente tá conversando, 10 palavras que eu falo, tá bom, pai, 20, já sei. 20 tá, pai, já falou, né? Entendeu? Mas é muito. E graças a Deus são... eu sei que às vezes a gente fala que é pai coruja e tal, mas graças a Deus são duas pessoas de caráter, são 2 pessoas que têm como base a retidão sem nenhum tipo de desvio, sabe? Isso para mim acho que é o que mais importa, né? Não é grana, não sei lá, aparência. O que importa é assim, você saber que você conseguiu trazer e estruturar uma família sem a necessidade de fazer qualquer tipo de deslocamento, digamos assim, de conduta, né? Isso para mim é o máximo, cara. E como último ponto ainda, como é que ficou com a sua família base? Boa. Minha família base, por incrível que pareça, foi ótima a partir de 1995. Por que em 1995? E aí, de novo, gente, tudo acontece por um porquê, né? Claro. Eu sofri um acidente em 1995 de moto, por isso que eu tenho meio cérebro, tá, gente? Então perdoa aí às vezes os erros de português e tudo mais. Mas o que acontece? Eu tive traumatismo craniano e fiquei 10 dias em coma. Né? E aí o que aconteceu? Que bom que aconteceu isso comigo, meu. Por quê? Porque eu tinha, naquele momento eu estava numa fase depressiva. Por que eu estava numa fase depressiva? Eu tinha perdido um amigo, o Alexandre. Eu saía da faculdade, eu bebia, pegava a moto e eu ficava em frente à casa do Alexandre chorando. Gente. Lá no Jardim Brasília. E eu estava totalmente depressivo. Né? Aí o que eu fazia? Mas sempre responsável, né? Acho que é estranho falar isso, né? Pegava a moto, bebia e ser responsável. Não via a né? responsabilidade aí, mas... Mas eu era responsável profissionalmente. Ah, tá. Então, como eu trabalhava... Comprometimento, né? Comprometimento. Eu estava trabalhando no banco. E aí eu era responsável de inaugurar as agências, né? Então, algumas agências, óbvio. E no dia seguinte eu tinha que levar o que tinha acontecido naquele dia. Só que eu sempre participei dos coquetéis das agências, né? E aquele dia eu participei do coquetel e tomei mais do que tinha que tomar.
E aí aconteceu o que aconteceu, eu tive traumatismo craniano, fiquei os 10 dias em coma. E aí onde que foi legal? Quando eu morava sozinho na época também, aí a minha irmã, a mais velha, chegou pra mim e depois que eu me recuperei e tudo mais, ela falou assim, cara, eu nunca vi o pai daquele jeito. Ele ficou com medo de te perder. E aí foi a primeira vez que eu dei um beijo no rosto do meu pai e a primeira vez que eu disse pra ele que eu amava. Olha. Então, quando isso acontece, mostra que tudo que acontece na vida tem um lado positivo. Eu não sou poliano, eu não sou, sabe, o Edinho é tudo maravilha. Não, cara, eu creio piamente, né? Porque foi através daí que aí a minha família de fato se reestruturou. Voltou a se unir? Voltou a se unir. A partir daquele momento foi como se tivesse falado assim, ó, tá bom, vai. Vocês não se deram até aqui, ou teve algumas coisas que não foram tão legais até aqui, tá bom, esquece passar daqui pra frente, vamos escrever uma nova história. E a gente escreveu. Então assim, eu vou pra casa dos meus pais, Você continua escrevendo? Continuo escrevendo. E eu vou pra casa dos meus pais e eu falo, eu te amo de verdade, entendeu? Meu pai adora cozinhar pra mim, sabe? A gente conversa, e às vezes é uma coisa simples, uma batata frita cheia de óleo, mas eu amo aquilo ali, cara. Entendeu? E ele sabe que ele bota a batata frita pro Edinho. Então, são essas coisas que faz com que você se apegue mais, que você valorize mais a família, né? Então, graças a Deus, aquilo que a gente tinha de desavença, tem muita história para trás que não cabe contar aqui. Porque ele não gosta de falar de coisa ruim. Eu não gosto de falar de coisa ruim. Porque essas coisas ruins fez com que eu me lapidasse, né? Uhum. Então, depois de 95, graças a Deus, as coisas melhoraram e muito no aspecto familiar. Né? Então a gente é mais unido, a gente se ama mais, a gente conversa mais, a gente se ajuda mais, entendeu? Que eu acho que é isso que... Cuida, né? Mais, né? Cuida, eu acho que é isso. Cuida um do outro, né? Essa é a palavra... essa é a coisa mais que precisa ser vivenciada todo dia, cuidar um do outro. Né? A família, gente, amigos, obviamente, né? A gente tem amigos e tudo mais, mas quer queira ou não, você não vai estar com seu amigo todo dia, toda noite, de madrugada você não está com seu amigo dormindo com ele, você está com sua esposa ou com seu marido. Às vezes você tem coisas que você não consegue fazer. Quem que vai estar no alicerce de fato? É a família, né? Então, família e amigos são as coisas que mais a gente precisa valorizar, que mais a gente precisa prestar atenção. Não cobrar, pelo amor de Deus, não cobre seu amigo ou a sua família de dizer assim, mas você deveria ter feito isso, ou feito aquilo, ou fiz... Não cobre, cara. Porque assim, o amor verdadeiro é aquele que você dá. É natural, né? E natural. E não esperando nada, né? Zero de troca. Esperando, né? Troca você vai ter. Eu achei importante esse destaque da palavra cuidado. Sim. Né? E tem muito a ver aqui dos personagens também, que muito também foi se enveredando para esse lugar do cuidado, do cuidar um dos outros, porque só tinha os 3, né, na casa, né? Exatamente. E quando a gente fala cuidar, gente, o cuidado, ele pode se fazer de uma simples mensagem do WhatsApp, tá? A gente precisa também parar. Que é o querer bem, né? É o querer bem. A gente precisa também parar. Aí de novo, tá, gente? O que eu tô falando aqui é a única responsabilidade minha. A gente precisa também parar de criar expectativa de que eu mando uma mensagem pro cara, pro amigo, e ele tem que responder aquela mensagem. Não necessariamente ele tem que responder aquela mensagem, entendeu? É importante que a gente comece a respeitar o tempo do outro. Às vezes, aquele momento, ele não tem disponibilidade para responder. Né? Viajou, eu fiquei 3 meses sem ver o cara e tal. Mas você viu ontem? E como que foi? Não foi legal pra caramba? Então esquece esses 3 meses, cara. Vê o que você viu ontem, vê o que você viu. Então a gente precisa começar a parar um pouco de cobrar
as pessoas... E julgar, né? E julgar. Porque a gente cai nesse lugar. Tirar conclusões precipitadas. Igual acontecia quando você estava lá. Você se sentia em dívida e achava que qualquer coisa, qualquer clima ruim, a culpa era sua. Minha. E o mundo não gira em torno da gente, né? Exatamente. Nem sempre a pessoa não está te respondendo por sua causa. Ela não tem problema nenhum com você, ela só está ocupada. Perfeito. Sei lá, cuidando da vida. Então é isso que eu acho que a gente precisa olhar, e é uma forma de cuidar das pessoas também, é respeitar o espaço da pessoa, né? O tempo dela. E tem um livro lá que é A Forma de Amar, né? Cada um tem um jeito de amar. Eu não lembro. 5 formas. 5 formas de amar. Cada um tem um jeito de amar, né? Agora, o que é importante? O amor se faz presente. Isso que é importante. Às vezes a pessoa, você fala, nossa, mas eu gosto tanto daquela pessoa, eu amo tanto aquela pessoa, mas ela é fria comigo. Mas é o jeito dela, pô. Agora, na hora que ela precisa, que você precisar dessa pessoa, você vai ter certeza que ela vai estar lá. Ela vai estar lá para te ajudar. A gente brinca, né? Fulano é chato, mas eu gosto dela. E pois daí, exatamente. Fulano é assim, a amizade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. É do jeito que a pessoa é. Perfeito, E perfeito. olha que bonito. Ele começou falando sobre amor. E a gente está meio que terminando, eu imagino. Sim, estamos encerrando. E você fecha com o amor. O amor é lindo. É. O amor para mim é a chave de tudo, né? É a palavra-chave. Bom, muito obrigado por ter contado essa história linda. Eu participei de um pedacinho dela na vida real e foi bem legal. Foi da hora. E depois participo do restante. A gente ficou um tempão distante e depois se reencontrou. Né? E unindo mais pessoas ao grupo, assim, a amizade é tudo mesmo. É verdade. É um puxando o outro, tá todo mundo ali para qualquer situação, isso é muito bom. E por todo isso mundo da gratidão, cuidando né? um do outro, né? É muito bonito. Tá sempre um cuidando do outro. E sempre, né, gente? A gratidão acima de tudo, cara. Agradeça, agradeça, agradeça. Você sabe o quanto eu agradeço, né, Rê? Eu agradeço. Então, enche até o saco. Agradecemos também, né? A gente também te agradece. Obrigada, Obrigado, viu, Edinho? Obrigado Obrigada. mesmo, gente. E se vocês têm uma história para contar pra gente, parecida com essa, uma história de vida interessante, entre em contato com a gente pelo Instagram e a gente pode, de repente é você que vai estar aqui contando a sua história. Bom, a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.